Som. Bom dia. Tá fraco demais, hein? Sei que tá cedo. A gente tá meio despertando ainda. Bom dia. Agora sim. A graça e a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Eu não sei você, mas o meu coração queima toda vez que a gente escuta um pouquinho mais de missões, né? Aquele sentimento maravilhoso de ver nossos irmãos espalhados pelo mundo, levando a palavra de Deus. Estava olhando para essa senhora aqui falando, minha cabeça só pensa uma coisa. O que passa na cabeça de uma pessoa dessa, né? Sair do Brasil e ir lá para o Panamá evangelizar crianças. Maravilha, irmãos, maravilha. Isso precisa, de uma certa forma, nos incomodar, mas também nos alegrar. Porque enquanto tiverem alguns loucos assim, né? Alguns tão incomodados que não conseguem permanecer no seu país, na sua cidade, as missões ainda vão continuar. Nós aqui orando e enviando, e eles lá, com a mão na massa, trabalhando para o Senhor. Que Deus abençoe os nossos missionários. Que eles tenham força e graça para continuar. Bom, eu quero te convidar a lermos o texto que está aqui. Neemias capítulo 2, verso 11 ao 20. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante dentro do livro de Neemias. Obrigado. Eu falei semana retrasada, semana passada o pastor Sérgio pregou o início do capítulo 2, mas eu falei que Neemias é um livro de oração. E você vai conseguir observar isso. Inclusive hoje, em quase todos os capítulos de Neemias você tem pelo menos uma oração ali. Então é um livro de oração. Você quer aprender a orar, quer aprender a ter vida de oração, vá para o livro de Neemias. Mas Neemias também, além de outras lições importantes, ele é um livro de liderança. É um livro muito usado já há muitos anos, há muito tempo, para aqueles que querem aprender um pouco mais sobre a matéria da liderança, matéria tão importante e tão árdua, que é a matéria da liderança. Mas já a gente fala melhor disso. Deixa-me ler com você esses poucos versos do 11 ao 20, tá bom? Diz assim: Cheguei a Jerusalém, e depois de 3 dias permaneci ali. Saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que meu Deus havia posto em meu coração, que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele em que eu estava montado. De noite saí pela porta do vale, na direção da fonte do dragão, e da porta do esterco, examinando o muro de Jerusalém, que havia sido derrubado, e suas portas que haviam sido destruídas pelo fogo. Fui até a porta da fonte e do tanque do rei, mas ali não havia espaço para o meu animal passar. Por isso subi o vale, ainda de noite, examinando o muro. Finalmente voltei e tornei a entrar pela porta do vale. Os oficiais não sabiam aonde eu tinha ido ou o que eu estava fazendo, pois até então eu não tinha dito nada aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos outros que iriam realizar a obra. Então eu lhes disse: venham, ou melhor, vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram queimadas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Quando, porém, Sanbalat, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém. E em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Amém? Esse é o nosso texto. Que o Senhor tenha graça e misericórdia sobre nós. Bom, irmãos, falando sobre esse tema tão importante, o nosso tema hoje é esse: Neemias, modelo
de liderança espiritual. E claro que eu estou falando aqui para toda a igreja. Não é uma mensagem apenas para pastores, missionários, líderes de departamento, todos nós que exercemos liderança em todos os níveis possíveis, tá bom? Então essa mensagem é para você também. Pensando sobre liderança, há uma proposição feita por um sacerdote católico do século XVII que diz o seguinte: você prefere 50 servos liderados por um leão ou 50 leões liderados por um servo? Uma proposição um tanto provocativa, né? Vou repetir. Você prefere 50 servos liderados por um leão ou 50 leões liderados por um servo? É claro que a melhor opção, já te dando a resposta, é a primeira opção. Essa proposição, o objetivo dela é já começar a colocar na nossa cabeça a importância da liderança colocada por Deus. Como eu disse, seja ela no nível que for. A importância da liderança colocada em qualquer lugar. Às vezes vista de modo tão razoável, mas não é. Porque a gente pode ter 50 leões, mas se estiver sendo liderado pela pessoa errada, despreparada, disfuncional, aquele único líder pode levar todos os leões a se precipitarem, por exemplo, num abismo. Por exemplo, uma decisão errada, uma estratégia errada, um comando errado pode arruinar a missão de 50 leões fortes. Mas se a gente tiver 50 servos, aprendendo todo dia, escutando todo dia, tendo a direção certa, a estratégia certa, o comando certo, servos podem se transformar em leões. Essa é a ideia dessa proposição lá do século XVII. E quando a gente olha para a Escritura, a gente já logo de cara vê pelo menos 3 perfis de líderes do ponto de vista negativo. Líderes que eu chamaria de líderes aqui desajeitados. Líderes que não serviriam de exemplo para a gente. O primeiro perfil é o líder imprudente. A gente lembra do rei Ezequias, você conhece bem a história, que não foi um líder ruim, pelo menos não em todo o seu mandato. Foi um líder que levou Israel a vitórias significativas. Por exemplo, pelas mãos de Ezequias, pelo seu trabalho, pela sua oração, Deus derrotou o exército de Senaqueribe. E fez coisas grandiosas através de Ezequias, reformas importantes. Só que no final da sua jornada, você lembra da história? Ezequias recebe certos emissários da Babilônia. E o que Ezequias faz? Gente, venha que eu quero mostrar um negócio aqui muito legal aqui dentro do meu palácio. Ele abriu as salas dos tesouros, tanto do palácio quanto do templo. Ou seja, ele mostrou o que Israel tinha de mais valioso. Isso mostra pra gente um líder imprudente que vai colher as consequências de uma decisão errada no seu ministério. Segundo, o líder solitário. Não vou gastar tempo aqui porque a gente pregou recentemente sobre isso, liderança solitária. E é ele mesmo, Moisés, que também foi um bom líder, que fez coisas extraordinárias. Mas que em Êxodo 18 estava matando o povo e se matando aos poucos. Ao ponto do seu sogro dizer assim: pare de fazer o que você está fazendo, pois logo você desfalecerá. Moisés, para atender toda aquela multidão, quase 1 milhão de pessoas, ele deixava o povo em pé, de manhã até tarde, horas da noite. Ele ficava ali em pé, ouvindo cada história, julgando todo o povo. Jetro ensina para ele uma lição muito simples. Rapaz, forma, capacita, delega, distribui o povo. Vai dar tudo certo. Terceiro perfil de líder é talvez o pior de todos. Depois do imprudente, depois do solitário, tem o líder arrogante, ou o líder orgulhoso. O exemplo que a Bíblia nos dá do líder talvez mais orgulhoso de todos é o de Saul. Saul, vai dizer a Bíblia, que depois que ele derrota o difícil exército dos amalequitas, ele manda fazer uma estátua dele mesmo. Ele manda fazer uma homenagem para ele, como se a vitória tivesse dependido dele e somente dele. Bom, eu começo, irmãos, com os exemplos negativos, porque o nosso texto vai mostrar para a gente um exemplo extremamente positivo. Um exemplo de um homem de Deus que a gente está seguindo a trajetória dele até aqui. O nome desse homem é Neemias. E a gente vai acompanhar um pouquinho da sua vida, da sua trajetória, aqui nesses versos que a gente viu, e você vai acompanhar nas outras pregações também. Um homem de Deus, que a gente pode chamar de líder piedoso,
líder espiritual, que tem muito a nos ensinar nessa manhã. Então me acompanhe a partir do verso de número 11. A primeira marca, a primeira característica do líder espiritual ou piedoso é, sem dúvida, um líder inteligente. Neemias é um líder inteligente. Veja, tem 3 coisas que Neemias vai fazer logo no início do texto que você tem que botar um ponto de interrogação aqui. E a gente vai explicando isso. Primeiro, Neemias chega em Jerusalém, depois de toda aquela luta que o pastor Sérgio pregou aqui, diante do rei Artaxerxes, a gente vai falar um pouquinho dele hoje, e depois de vencer, digamos assim, depois de conquistar o direito de ir lá para Jerusalém ajudar o povo, carta branca para fazer isso, ele ganhou recursos para isso, ele ganhou uma escolta para fazer isso. E aí, depois de fazer isso, Neemias chega em Jerusalém e fica parado 3 dias. Então você tem que botar um ponto de interrogação aqui. Porque o que se espera de um líder que está envolvido com o trabalho, e Neemias está envolvido, porque você viu ele chorando, jejuando e orando por Jerusalém pelo menos 4 meses. Então o que se espera dele é que ele chegasse em Jerusalém, já arregaçasse as mangas, pegasse os soldados ou a escolta, vamos embora, vamos fazer, reúne o povo. Tem uma notícia maravilhosa para contar para vocês. Olha, madeira não vai faltar. A gente não tem muito, mas a madeira eu já tenho. Entende? Eu pensaria assim, acho que você também. Mas Neemias não. Ele para 3 dias. Outra coisa, o texto fala 2 vezes que quando ele resolve agir, ele sai de noite. Ele sai às escondidas. E à noite, para inspecionar os muros. Se você quer inspecionar alguma coisa, você nunca sai à noite. Sempre que eu vim aqui ver a obra do templo, junto com o Nilo, com a comissão de obras aqui, a gente vinha na parte da manhã. Como é que de noite eu vou olhar um lugar que está escuro, mal iluminado? Eu vou ver o quê à noite? Neemias sai à noite. O texto fala isso 2 vezes. Terceira coisa, Neemias guarda a sua missão em secreto. Deus deu a ele no seu coração, mas ele fica calado. Ele não fala nada. Viu como é que a gente tem aqui pelo menos 3 curiosidades iniciais? Por que Neemias age assim? Bom, irmãos, eu não tenho outra resposta senão dizer que Neemias é um homem que tem inteligência espiritual. Inteligência espiritual é o mesmo que discernimento espiritual estratégico. É alguém que não pensa com os pés na terra, mas que pensa com a cabeça no céu. É alguém que está olhando para as coisas, ele está vendo aqui pessoas nobres, alguns que já desistiram, outros que querem, muros derrubados, portas queimadas, mas ele está enxergando muito mais do que isso. O nome disso, irmãos, é estratégia espiritual, liderança espiritual. E um líder espiritual, ele precisa estar totalmente tomado dessa inteligência espiritual. Por exemplo, o fato dele ficar parado 3 dias significa para a gente paciência estratégica. E pela história de Neemias, a gente pode dizer, o texto não fala, mas a gente pode inferir por que ele ficou parado 3 dias. Irmãos, eu não acredito que Neemias estava descansando. A viagem era árdua, o deslocamento era difícil, mas ele descansaria no máximo 1 dia, não 3 dias. Por que ele parou 3 dias? Também não acredito que Neemias está com medo aqui. Eu acredito, irmãos, à luz do contexto, que Neemias estava orando e esperando o tempo de Deus para agir. Lembra? Ele recebeu a notícia de Jerusalém no mês de Quisleu. Ele só falou com o rei no mês de Nissan. Isso são 4 meses. E o texto lá fala porque ele ficou esperando. Não só porque ele estava esperando a melhor oportunidade, mas porque ele estava orando, jejuando e chorando pela vida do seu povo. Esse é o homem que vai liderar o povo na reconstrução. Esse é Neemias. Provavelmente, muito provavelmente, você pode colocar na sua Bíblia, muito provavelmente, Neemias está orando e jejuando 3 dias e perguntando para Deus, Deus, qual é o melhor horário? Qual é o melhor tempo? Quando que eu devo começar? Quando que eu devo falar? Esperando o momento certo para agir. Não é medo, irmãos. É paciência estratégica. É liderança espiritual. Provérbios 14, 29, por exemplo, diz assim, o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Neemias entendeu isso. Mas segundo,
Neemias tem discrição também, uma discrição prudente. Ele fica calado. E quando você carrega uma boa notícia, eu sou assim. Acho que você também. E a gente está indo para o meio de um povo que está sofrendo. Imagina. Imagina as crianças que foram citadas aqui. Você recebeu uma doação de um caminhão de cestas básicas. E você chegou no campo missionário. Irmãos, a gente vai pegar um megafone. Começar a gritar, gente, consegui doação, donativos. Então é isso que a gente esperava. Neemias não fez isso. Deixa-me dizer o porquê que Neemias não fez. Eu não sei dizer, irmãos, se o que Neemias fez foi intencional ou não. Eu explico para você. Eu não sei se alguém chegou em Neemias e contou para ele o que estava acontecendo de verdade em Jerusalém. Não sei. Mas pelo simples fato de Neemias ser um homem de Deus e de estar orando e jejuando e esperando pelo tempo de Deus para agir, eu posso dizer seguramente que Neemias está sendo guiado pelo Senhor. Sabe por quê? Porque ao longo da trajetória em Neemias, você vai observar um camarada chamado Tobias. Ele já é citado no nosso texto. O oficial Tobias. Mas deixa eu aprofundar quem é Tobias. Tobias é um camarada que se casou com uma judia. Ele se casou com a filha de Secanias. E ele deu a sua própria filha em casamento para o filho de Mesulão. Ou seja, Tobias é um estrangeiro que é casado, ou melhor, deixa eu colocar aqui assim, ele é genro de um judeu, e um judeu importante dentro de Judá, e ele é sogro de judeu. Deu para entender? Ou seja, ele está relacionado com o povo. Não só isso. Lá no capítulo 6 é dito que os nobres de Judá mandavam cartinha para Tobias. Ou seja, pediam favores e cobravam favores dele. Estavam bem relacionados com Tobias, ou seja, Tobias era uma espécie de um oficial grandão, alguém importante que nos ajudava em momentos de dificuldade. Só que a Bíblia, desde o início, lá atrás no capítulo 2, aqui na sequência, vai mostrar Sambalat, Tobias e Gesem como inimigos do povo. Então você concorda que Tobias tinha olhos e ouvidos dentro de Jerusalém? Sim ou não? Tinha. Se Neemias chega, igual eu, né? Com megafone, publicando isso no Jornal da Manhã e dizendo, gente, vamos começar o negócio. Opa, no primeiro dia, Tobias já saberia que o povo estava se organizando para reconstruir os muros. Deu para entender? Não era o momento certo. Escute aqui outra coisa. Neemias, o próprio Neemias vai dizer assim, olha, eu ainda não contei, eu ainda não havia contado o que o Senhor tinha colocado no meu coração. Entende isso, irmão? Enquanto Neemias não abriu a boca, o projeto de Deus estava onde? No coração dele. O que a gente aprende aqui? Que, irmãos, o projeto de Deus não vai ficar escondido para sempre. O ponto aqui não é esse. O ponto não é que a gente vai ser um espião evangélico, não é isso. Mas é que vai ter momento certo e ouvido certo para a gente contar os segredos de Deus do coração das pessoas. Vai ter um momento certo. O que Neemias está fazendo é simplesmente esperando. De novo, irmãos, o nome disso é inteligência espiritual. Deixa eu só aprofundar isso um pouco, porque a inteligência espiritual, irmãos, é uma brincadeira que a gente fez com a palavra inteligência emocional. Porque hoje você não pensa liderança se não pensar em inteligência emocional. Desde 1990, cunhado ali por Daniel Goleman, é um termo que tem sido bem explorado, principalmente no Brasil. O brasileiro gostou desse negócio. E gostou muito. Ao ponto de enriquecer pessoas que ensinam sobre isso. Mas eu não vou me prender aqui. Aqui, na crítica que eu tenho, pessoalmente, crítica comercial, porque é um negócio que dá dinheiro, viu? Se alguém quiser ganhar dinheiro aí, é só vender curso na internet de inteligência emocional. É um negócio que dá dinheiro. É um negócio que falta ainda muitos dados científicos. Não se tem comprovação de quase nada que se fala ali. Mas eu não vou bater nisso. Deixa isso para uma outra discussão fora do público. Eu quero pensar com você o problema teológico da inteligência emocional. E o quão ela é fraquinha comparada à inteligência espiritual. A proposta de Goleman, irmãos, é mais ou menos, resumindo aqui o livro dele de algumas centenas de páginas, é mais ou menos isso. Compreender e gerenciar as suas emoções. O que num nível básico e raso é muito legal. Não estou dizendo que tudo tem que ser jogado fora, ok? Tem coisa boa ali. Então, num nível raso,
Você chefiando uma equipe, você no seu trabalho, você consegue usar isso a seu favor. Fazer eles compreenderem e gerenciarem suas emoções, ou para si mesmo, ou para o grupo inteiro. Ok, isso dá para fazer. A proposta de Goleman, portanto, é fazer um casamento entre razão e emoção e fazer eles trabalharem em harmonia. Se eu entendi os meus pontos fracos emocionais e meus pontos fortes, eu vou gerenciar isso. Deu para entender? Eu vou desenvolver mais isso, eu vou segurar mais aquilo, e por aí vai. Do ponto de vista teológico, qual é o problema aqui? É que num nível mais profundo, não dá para se falar de razão e emoção sem se falar de desejo. Isso porque eu não quis usar a palavra que a Bíblia usa. Sem falar de pecado. Um homem sem Deus, irmãos, é um homem que é escravo do pecado, que é dominado pelas suas paixões e desejos. Ou seja, não é uma criatura livre. A Bíblia ainda diz, e a Bíblia fala, sim, sobre gerenciar emoções. A Bíblia fala sobre domínio próprio. Mas o domínio próprio está no contexto do fruto do Espírito Santo de Deus. Minha linguagem é muito simples para você nessa manhã. Enquanto você não colocar o Espírito Santo na sala de comando do seu coração, você não vai gerenciar absolutamente nada. Deu para entender? Isso, portanto, é inteligência espiritual. É entender, Senhor, eu tenho fraquezas e eu as conheço. Senhor, eu tenho carências e eu as conheço. Senhor, eu sou forte sim em algumas coisas e eu as conheço. Mas eu preciso do Espírito Santo para governar as minhas paixões e as minhas emoções. É isso, irmão. É exatamente isso que Neemias aprendeu a fazer. E veja, só para fechar esse ponto, não é fácil esperar. Não é fácil ficar parado. Eu conversava com o Rafael aqui quarta-feira sobre isso. E eu dizia para ele assim, Rafael, as pessoas acham que a coisa mais difícil numa batalha é você ter coragem para ir lutar. Não é. A coisa mais difícil numa batalha é você ter coragem para não lutar e deixar que outro lute por você. Você entende que a vida cristã é praticamente isso? É totalmente isso. O Senhor mesmo lutará por vocês. Salmo 46, lá no finalzinho. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Ou seja, parem de lutar. Eu luto por vocês. É isso que Neemias compreendeu aqui. Mas e nós? Como nós estamos? Como é que está o nosso coração? Nossas emoções? Você é daquele que age antes de orar ou que ora antes de agir? Ou que começa a resolver os seus problemas, as suas pendências, e no meio do caminho se vê tão enrolado que para e pensa, eu tinha que ter orado lá no início. Mas se você ainda ora no meio, tá bom demais, não tem problema. Mas lembre-se da lição que Neemias nos dá. Ore antes de agir. Deus vai te dizer o momento certo, a hora certa, o lugar certo para começar os trabalhos. Bom, mas em segundo lugar, o líder espiritual é também um líder comprometido. Ele não é só um líder que tem inteligência espiritual, ele tem também comprometimento. E a gente já viu isso, como Neemias está totalmente envolvido com essa obra, envolvido com a dor do povo. Só que aqui tem algumas coisas importantes. Veja, eu disse, Neemias sai à noite. E ele sai para quê? Do verso 13 ao 16, é a maior parte do nosso texto. É a inspeção que Neemias vai fazer ao redor de toda Jerusalém. Ele dá a volta em Jerusalém. Ele passa por todos os cantinhos, todos os portões, tudo que está queimado, quebrado, jogado no chão. E ele vai olhar isso, ele vai dar conta disso. E aí a primeira pergunta é essa, por que Neemias fez isso? Primeira coisa, irmãos, Neemias é alguém que está comprometido com o problema do povo. Então ele não aceita, quem está comprometido não aceita a avaliação indireta. Ele precisa fazer uma avaliação direta do problema. Ele precisa ir ele mesmo lá. Ele tem que olhar, ele tem que inspecionar. Não é que esse líder aqui é um líder que não confia nos outros, não é isso, irmão. Mas é que a avaliação feita por outros, terceirizada, ela pode ser tendenciosa, materialista e distante. Imagina se Neemias pede alguém de Jerusalém para inspecionar Jerusalém. O cara está vivendo ali 93 anos. Imagina, o coração dele, coitado, já está fraquinho.
já está sem esperança. Reconstruímos o templo, reconstruímos nossas casas, mas não reconstruímos os muros. Entendeu? Aí ele vai dar uma avaliação para Neemias, provavelmente uma avaliação ou muito pessimista, com palavras de amargura no meio. Ela vem tendenciosa. Ah, não, pastor, eu acho que não vai dar para reconstruir esse templo, não. Tem 15 anos que a gente está tentando fazer essa obra. Não, pastor, campanha não dá certo, não funciona. E aí você vai ouvindo esse tipo de coisa. Por isso que o líder tem que ir lá e ele tem que ver. Reverendo Hernandes fala sobre esse momento e ele comenta o seguinte. Ele fala assim, ó, Neemias viu mais coisas à noite do que o povo de Jerusalém via durante o dia. Sabe por quê, irmãos? Porque vai além do material. Isso se chama visão espiritual. Tem gente que está olhando para a mesma coisa que você, mas não consegue enxergar. Não vai além, por exemplo, do cálculo matemático. Não, mas vai gastar muito para fazer isso aqui. Sim, a gente vai precisar de recursos. Mas lembra, o projeto não é de Neemias, o projeto é de Deus que está no coração de Neemias. Não é isso? Bom, e aí não só isso. Ele faz uma avaliação direta, mas Neemias suja as mãos. Irmãos, Neemias recebeu a ordem do rei Artaxerxes. Deu uma escolta, deu tudo para ele. Ele podia ter mandado um emissário. Ele podia ter escolhido assim, não, eu vou ficar aqui do lado do rei, porque do lado do rei eu consigo mais coisas. Eu não vou lá em Jerusalém. Eu não vou botar a mão na massa. Eu não vou botar meus olhos lá. Ele vai lá. Ele pega poucos amigos, vai, rodeia tudo e vai fazer o trabalho. Nesse sentido aqui, é um líder que não tem problema em sujar as mãos. Que não tem problema em colocar a mão na massa no trabalho. E é isso que ele faz. Bom, o líder comprometido é aquele que está tão perto do povo ao ponto de participar da sua dor. Esse é o ponto. Eu falei lá no capítulo 1, Neemias tem dor pelo povo. Ele chora pelo povo. Mas você entende que Neemias chorou só porque ouviu? Isso acontece com a gente. Às vezes a gente ouve uma história tão triste, a gente chora. Mas é diferente, irmãos, quando a gente vai lá. Quando a gente chega na casa daquele irmão. A gente vê a situação da casa, enfim, da vida dele ou da vida dela. E aí, olhando aquilo ali, a gente tem outra perspectiva. Vamos arrumar, vamos melhorar, vamos comprar, vamos fazer um mutirão, como aconteceu ontem. É isso aí, irmão. Vamos pessoalmente lá, vamos colocar a mão lá. Vamos ver como é que isso aqui está. Como é que a gente pode melhorar. Bom, terceiro lugar, para a gente avançar. Ele não é só um líder comprometido, ele é um líder motivador. Os versos 17 e 18 falam que o momento chegou. Depois de inspecionar tudo e ver com os próprios olhos, sentir a dor do povo de uma forma mais aguda, Neemias está pronto agora para entregar o recado. Ele junta os nobres, ele junta o povo de Jerusalém, e aí então ele motiva o povo. Já que eu falei de inteligência emocional, deixa eu falar rapidinho de teologia coaching aqui. Porque quando a gente fala de motivação, a gente também lembra de quê? De autoajuda. É ou não é? Não é isso? Só que, irmãos, veja bem. Motivar as pessoas não significa dizer aquilo que as pessoas querem ouvir. Motivar as pessoas não significa treinar em casa palavras que você sabe que vai alcançar ou vai se conectar com o coração das pessoas. Motivar as pessoas não é simplesmente prometer mundos e fundos e fazê-las acreditarem num sonho praticamente parecido com aquele do pote no final do arco-íris. Não tem nada a ver com isso. O jeito que Neemias motiva o povo é o jeito como a Escritura nos motiva o tempo todo. Inclusive o Senhor Jesus fez isso também. O jeito que ele motiva o povo, irmão, seria algo inverso do que se faz hoje através dos coaches. Mas me permite, por favor, fazer uma brincadeira aqui no púlpito. Eu pensei rapidamente, não sei por que eu pensei isso, mas eu pensei, e se Neemias tivesse feito um curso com os coaches do Brasil?
Como é que ele falaria para o povo naquele momento? Abre aspas. Por favor, irmão, isso não está na Bíblia, viu? É a imaginação do pastor Miguel. Ele diria algo assim: irmãos de Jerusalém, entendam algo muito importante. O estado atual da cidade não define o seu futuro. A restauração começa na mente de vocês. Não é isso? Somos a geração que levanta muros. Não somos vítimas das ruínas. Somos os arquitetos da reconstrução. Imagina o povo gritando: vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer. Isso aqui funciona, viu, irmão? Funciona. O povo ia ter uma injeção de ânimo aqui, sim ou não? Qual é o probleminha dessas frases que eu falei aqui? Hã? Qual é? É que não tem Deus aqui. Você, você e você. A restauração começa na sua mente. É uma questão de mentalidade. É uma questão de racionalizar, de mentalizar. É uma questão de falar. Suas palavras têm poder. Começa a falar todo dia de manhã, depois de tomar um banho gelado na banheira. Não é isso que eles falam? Começa a falar todo dia de manhã, quando você acorda: meu dia vai ser bom, meu dia vai ser ótimo, eu sou um vencedor. Começa a falar isso. Aí você vai ver que teu dia vai mudar, você vai ter mais paciência, você vai ter mais estratégia. Não, irmãos, não é bem assim. Olha como é que Neemias faz as aversas de um coach faria. Primeiro, ele não escondeu o problema. Neemias chega com o pé na porta, reúne ele e fala para eles assim: ó, eu achei que estava ruim, mas não está ruim. Ele fala assim: a situação está terrível. Eu vou motivar o povo. Eu vou falar assim: gente, não está ruim não, está terrível. Ele fala mais: olha, Jerusalém está em ruínas, as portas estão queimadas, e essa situação é mais do que não ter muros e portas. A nossa situação é humilhante. São as palavras do texto agora. Em outras palavras, a coisa está muito feia. Está terrível. Só que Neemias prossegue. Em segundo lugar, Neemias chama o povo à reconstrução. Neemias não é o líder solitário, lembra? Que chegou lá e, imagina, reuniu o povo e falou: gente, tá ruim o negócio, hein? Ó, mas calma, eu cheguei. Não, Neemias não é assim. Ó, fica tranquilo. Deus me mandou para resolver o problema da cidade. Vamos reconstruir isso aqui rápido. Não foi isso que Neemias fez. Neemias vira para aquele povo e fala assim: ó, vamos reconstruir. Não sou eu, não são vocês, somos nós que vamos fazer. Nós faremos esse projeto juntos. E por último, irmãos, o mais importante, na motivação de Neemias tem Deus. Neemias coloca Deus no centro. Entende isso? Ele traz Deus para a coisa. E o que ele fala? Olha só, vocês precisam entender como Deus tem sido bondoso comigo. Deus tem sido bondoso. Aqui o texto não conta, mas é só você retroceder os versos anteriores que o pastor Sérgio pregou. Você vai ver o que Neemias falou para eles. E Neemias disse: gente, eu recebi a notícia de Jerusalém. Fiquei 4 meses orando. Um belo dia, Deus me deu uma oportunidade diante do rei Artaxerxes. Um rei temido, que inclusive já tinha embargado obra em Jerusalém. Deus me deu ocasião, por isso Neemias estava com medo. Deus me deu ocasião diante dele. Eu falei com ele, o coração dele foi quebrado. Ele me abençoou para vir, ele me deu escolta, ele me deu madeira, me deu recursos, me deu segurança e agora eu estou aqui. O que é isso senão a mão de Deus estava comigo? Entende, irmãos? O povo exilado estava com medo. O povo exilado estava frustrado. Mas eles estão ouvindo agora da boca de Neemias: calma, gente, tem um projeto. Mas o projeto não é de Neemias, o projeto é de Deus. E a maior prova é que Deus me mandou até vocês. Entende, irmãos? Como isso é maravilhoso? Então a pergunta que eu faço é: como você está se saindo da difícil tarefa de levar servos para a batalha? Lembra que eu falei? É melhor ter um leão na frente dos servos, mas não dá para levar servo para a batalha. Você tem que treiná-los. Você vai ter que motivá-los. Irmãos, tem uma matéria que a gente precisa aprender, é motivação, consolação, edificação, exortação,
a gente precisa aprender. Aconselhai-vos uns aos outros, vai dizer o Novo Testamento. A gente precisa aprender esse negócio. Mas não com os coaches, com a Bíblia Sagrada. Não com a autoajuda, mas com a ajuda do alto. A gente tem que aprender isso. E veja, eu citei Artaxerxes aqui em alguns momentos, então deixa eu me lembrar para você. Os teólogos acreditam que esse é o mesmo rei que lá em Esdras 4, inclusive, escute isso, Esdras 4, verso 12, está escrito que o povo tinha começado a reconstruir os muros. Só para você entender. Olha só. Olha a ligação histórica aqui. Porque você pode pensar, poxa, o povo passou 93 anos e nem tentaram. Eles tentaram, irmãos. Em Esdras 4, verso 12, em casa você lê, você vai ver. Está escrito que eles começaram a reconstrução. E o que aconteceu? Vieram aqueles inimigos do norte, lembra? Os governantes da época do norte, mandaram uma carta para o rei, que na época era Artaxerxes, ele já está 20 anos no poder, e Artaxerxes recebeu aquela notícia, que se Jerusalém ficasse pronta, eles não pagariam mais impostos, e ele deu uma ordem para parar a obra. Então você entende que o coração do povo agora está totalmente desmotivado. Porque eles pensaram assim, nada mudou. É o mesmo rei que está sentado lá. Como é que eu vou continuar a obra? O rei já embargou uma, ele pode embargar outra. Por isso, irmãos, a notícia que Neemias dá é muito importante. Não é a amargura do presente, mas são os milagres do passado que nos motivam. Deu de cara com a parede? Calma. Está fechada. A porta de bronze está fechada? Calma. A porta de bronze, irmãos, na minha mentalidade, viu? É a oração. Eu gosto de pensar assim, que perseverar em oração é como bater numa porta fechada de bronze. A ordem que Jesus deu para a gente é orar sem cessar. Está fechada? Bate mais um pouco. Não abriu hoje? Bate, amanhã abre. Continua orando, continua batendo. Nem todo mundo, irmãos, orou e conseguiu a coisa de imediato. Por exemplo, lembra quando Eliseu vai ressuscitar o filho da sunamita? Lembra da mulher de Sunem? Ele manda o moço com um bordão, o garoto não ressuscita. Ele vai lá, ora, deita em cima, faz todo aquele movimento, não acontece nada. Aí ele vai, faz de novo, ora de novo, não acontece nada. E o que acontece? Na terceira vez, ele deita, ora, Deus ressuscita o menino. Qual é a lição aqui, irmão? É que a gente precisa perseverar. A gente precisa orar. O nosso chamado é para isso. Lutem, ora. Tentamos reconstruir os muros lá em Esdras 4. Não deu certo. Mas a gente não está mais em Esdras 4. A gente está em Neemias 2. Tenta de novo. Vamos começar a obra de novo. Vamos orar de novo. O Senhor está na nossa frente. O Senhor está nos motivando para fazer a obra. Bom, é isso. A gente precisa aprender que a nossa vitória está na mão do Senhor. Mas em quarto e último lugar, Neemias também é um líder de fé. Todo líder espiritual precisa aprender isso. Tão logo o povo agora se volta para Neemias e diz, tá bom, vamos lá, vamos reconstruir. Tão logo o povo concorda, animados, alegres, e agora pela razão certa, aparecem quem? Os opositores. Sanbalat, Tobias e Gesem. Já aparecem. E aqui está a prova que eu falei lá no início, lembra? Neemias chegou, mas não contou. A partir do momento que ele conta, o cara já sabe. Parece que tinha até o WhatsApp na época, né? Neemias estava discursando, o cara já estava aqui, ó, mandando a notícia. Tobias, vamos começar a reconstrução. Algum passarinho contou. Porque imediatamente após isso aqui acontecer, os caras chegam. E aí já chegam de sola. Já chegam fazendo oposição. O que acontece? O que eles fazem? O texto fala que eles já chegam com zombaria e desprezo. Eu não vou me ater muito nisso, porque Sanbalat e Tobias são inimigos que vão reaparecer no texto. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso nos outros capítulos. Mas rapidinho, irmãos. Zombaria e desprezo. Por que isso? Não sei. Por que existe Sanbalat, Tobias e Gesem? Não sei. Por que teu chefe no teu trabalho te persegue? Não sei. Por que os colegas de trabalho te perseguem? Por que, sei lá, a sua melhor amiga passou a te perseguir? Não sei. Não sei
no sentido de que não há motivos. Não precisa ter. A luz de Cristo que brilha no seu rosto ofusca ou ofuscará as trevas. Vai incomodar em algum momento, sem nenhuma razão. Porque o próprio Senhor Jesus que disse, se me perseguiram a mim, quanto mais perseguirão a vocês. Então por que os caras estão com inveja dos exilados de Jerusalém? Não sabemos. Do nada, começa zombaria e desprezo. Simplesmente. Porque são servos do Senhor. Mas veja, o pior ainda está para acontecer. Eles usam uma tática velha. Lá de Esdras 4. Eles falam assim, estão se rebelando contra o rei? Lembra? É a mesma estratégia de Esdras 4. Isso funcionou lá, mas graças a Deus não vai funcionar aqui. Mas isso, irmãos, poderia ter desanimado o povo, viu? Porque esse povo que está lá, esse povo conhecia a história de Esdras 4. Viveram a história de Esdras 4. Então eles poderiam virar um para o outro e falar assim, rapaz, vai dar a mesma coisa que aconteceu anos atrás. Vão embargar nossa obra de novo. Não vai acontecer nada. É por esse motivo que Neemias tem que dar uma resposta. Esse é o motivo. Porque, por favor, aprenda isso. Nem sempre os nossos inimigos merecem ter uma resposta. Nem sempre. Mas quando o povo de Deus está envolvido, o povo de Deus está sendo solapado, o povo de Deus está sendo enganado, aí a gente precisa dar uma resposta para o inimigo. Porque Neemias chegou, inspecionou, motivou. E aí vieram os inimigos. Eles podiam jogar tudo a perder. Vieram com uma cachoeira de água gelada em cima deles. Aí Neemias precisa... Peraí. Deixa eu dizer aqui uma coisa para os oficiais, né? Vocês aí que são... por exemplo, Sanbalate era governador de Samaria. Governadores. Ok, tudo bem. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Escuta o que eu vou dizer. O Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Lembra? O projeto não é meu, o projeto é de Deus. Deus já deu prova de que ele está no meio do povo e à frente do povo. Ele ganhou o coração do rei. Deus fez o rei liberar recurso para a gente. Deus está à frente do povo. Perceba que Neemias não cita Artaxerxes aqui. Neemias não cita. Ele poderia dar uma espécie de chave de divisa nesses oficiais. Dizer assim, tudo bem, vocês são governadores locais, mas eu estou amando do próprio imperador, o grande governante da Pérsia. Ele podia fazer isso, não podia? Mas o imperador está aqui, irmãos. E Deus está muito mais, infinitamente mais alto do que ele. Então ele já começa em Deus, o Deus dos céus. É ele que nos fará ser bem-sucedidos. E ele encerra colocando os limites e dizendo assim, vocês não têm nada que ver com a reconstrução. A reconstrução é do povo de Deus, dos servos de Deus. Deus está na frente desse projeto. Então, irmãos, por último, o líder espiritual é o líder que precisa responder com fé. Ele recebeu zombaria, mas não devolveu zombaria. Ele recebeu desprezo, mas não devolveu desprezo. Ele recebeu ódio, mas não devolveu ódio. Como é que ele devolve? Com a fé no Todo-Poderoso. Não sou eu que vou ganhar nada, não é o rei que vai ganhar nada. É o Deus dos céus que fará isso. Irmãos, que lição preciosa. Como é difícil, no meio dos ataques, no meio das injúrias, no meio da calamidade, no meio da oposição, a gente responder com amor. A gente responder com a palavra do Evangelho. Ei, eu sei que sou pecador, eu sei que eu tenho 1 milhão de erros, mas calma aí. Eu sou servo do Deus Altíssimo. A graça poderosa dele está sobre mim. Foi ele que me ungiu, ele que me mandou vir até aqui. É ele que me faz acordar pela manhã. Eu não estou esmurrando o ar, para citar aqui uma expressão que nós vamos usar à noite. Eu não estou aqui como quem está perdido. Eu tenho um alvo, eu prossigo para esse alvo, e o nome desse alvo é Cristo Jesus. Essa é a resposta do líder de fé. Sim, irmãos, o líder, ele vai ter que ser a pessoa com mais fé de todo aquele grupo. De novo, você pode estar liderando 50 servos, mas se você for um leão, cheio de fé no coração, crendo que não é você, mas é Deus que habita em você por meio do seu espírito,
então você será bem-sucedido. Essa é a fórmula de vencer, é a fórmula do sucesso. Amém? Eu quero encerrar, irmãos, essa nossa proposição, claro, falando dele, que não é apenas um modelo de liderança, mas que é o líder perfeito. Eu quero descobrir com você rapidamente se essas 4 marcas a gente também consegue identificar em Jesus Cristo. Ele que, diferente de Neemias, não cometeu erros. Diferente de Neemias, não teve pecado. Diferente de Neemias, não só acertou, mas foi perfeito na sua liderança. E como é incrível perceber que essas 4 características também tinham em Jesus. É claro que elevado à última potência. Jesus era um líder que tinha inteligência espiritual. Lembra? O que ele fez antes de começar o ministério? Quem lembra aí? Antes de começar o ministério, o que ele fez? Foi lá para o desertão. Passou 40 dias no deserto, jejuando, orando, conversando com Deus. É claro que depois do deserto ele foi tentado. Mas como é que ele venceu o diabo? Amaldiçoando o diabo, jogando pedra no diabo? Não. Devolvendo na mesma medida? Não. Ele venceu o diabo com a palavra de Deus. Sim ou não? Isso se chama inteligência espiritual. Discernimento espiritual. Segundo, ele é o líder mais comprometido de todos. Não dá para disputar com Jesus. Porque Neemias saiu de Suzã e foi para Jerusalém. 3 dias de viagem. Jesus deixou a eternidade para entrar no tempo. Ele deixou sua posição de riqueza, poder e glória para se vestir e se rebaixar à mais ínfima posição. Um Deus se transformou em homem ou mulher, né, como você, em humanidade. Deus se fez carne. E ele não fez isso para habitar em palácios, para comandar leões. Não. Ele fez isso entrando numa família de pobres, nascendo dentro de uma caverna, e da manjedoura à cruz não tinha lugar para reclinar a cabeça, não teve dinheiro, não teve muitos recursos, mas foi obediente até a morte, morte de cruz. Esse é o líder totalmente comprometido. Foi isso que ele fez. Mas terceiro, irmãos, ele é o líder que o tempo todo motivava seus discípulos. Lembra disso? Para citar um único texto, João 14. João 13, os discípulos ouviram pela primeira vez que aquele mestre maravilhoso, que ensinava tudo e que fazia tudo por nós, agora vai embora e quem vai ter que fazer as coisas a partir de agora somos nós. Aí a gente entra em crise. Porque eu contava com ele, era ele que fazia tudo, expulsava demônio, curava e dava direção e acabou. Agora somos nós? E pior, talvez seja Pedro que vai ser o nosso pastor. Aí piorou tudo. Piorou tudo. Né? O que Jesus faz em João 14? Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. E aí começa uma série de consolações. Mas só para pegar o verso 1. Jesus está fazendo o quê? Trazendo Deus para o centro. Trazendo Ele mesmo para o centro. E dizendo assim, o segredo para a vida de vocês, para a caminhada de vocês, é que eu vou, mas eu não vou estar longe. Eu vou estar junto com vocês. Eu vou estar com vocês. E é em João 14 que ele promete enviar o outro Consolador. Entende, irmãos? É em João 14 que Jesus fala, não vos deixarei órfãos. É ou não é? Mas vos enviarei o outro Consolador. Veja, irmãos, isso é motivação. Motivação verdadeira. Bom, em quarto e último lugar, com certeza ele foi um líder de fé. Com certeza ele, como eu disse, não devolveu na mesma medida que os outros mandavam para cima dele. Ele venceu o diabo com a palavra, ele venceu os religiosos no templo, ele venceu em silêncio o governador da Judéia, Herodes e os outros que o julgaram. E principalmente, ele devolveu perdão na cruz para os seus algozes. Não é isso? Imagina uma rajada saindo da boca de Jesus na cruz, imagina. Fulminava todo mundo. Mas o que ele fez? Perdoa-os, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Entende isso, irmãos? Maravilha. Eu encerro dizendo para você, a nossa liderança pode ser salva. A nossa liderança pode ser salva somente em Cristo Jesus. Porque se somos pequenos leões na frente de muitos servos,
nós também somos liderados pelo leão da tribo de Judá, que não apenas está na nossa frente, mas que também está do nosso lado, e que vai nos levar a agir conforme todos os seus mandamentos, todos os seus decretos, que vai nos capacitar naquilo que nos falta, que vai nos fazer gerenciar todas as nossas fraquezas, desde que a gente tenha o Espírito Santo na sala de comando do nosso coração. Amém? Que o Senhor os capacite, que o Senhor nos guarde, tenha misericórdia de nós no exercício de nossa liderança. Você, em qualquer nível que esteja, que o Senhor te use poderosamente, como essa missionária extraordinária falou aqui. Nós temos mais de 600 pessoas, mais de 600 igrejas, mais não sei quantos missionários espalhados pelo mundo inteiro. E eu disse, irmãos, Deus está capacitando essas pessoas. Deus está cobrindo elas de graça. E Ele também fará isso com cada um de nós. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar.